Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Eu vi as atividades lá na plataforma, tudo jóia, tudo certinho, né? Então vamos continuar aqui com a nossa segunda aula e vamos falar sobre as cores e as vozes de outros povos. Lembra que a gente estava estudando a cultura dos diversos países que tem em redor do mundo? Imaginem que com tantos países diferentes assim que existem, se ficássemos um ano, durante um ano viajando, ainda nos surpreenderíamos com a grande diversidade cultural que existe ao redor do mundo. Lembram daquele ônibus que parou lá em frente à casa do menino? Dentro desse ônibus, também eles viram um menino que estava de cabeça raspada. E isso causou uma curiosidade grande. Aí, ali conversando com o menino, o menino contou que ele era da Mongólia. A Mongólia é um país do continente asiático, lá do outro lado do mundo, e que ele morava na região do Tibete. O Tibete também é uma região montanhosa e o que a gente mais ouve falar assim do Tibete é dos monges do Tibete, que são pessoas assim que dedicam a vida inteira a meditar, a ficar em oração. Eles são muito conhecidos lá no Tibete. E o menino também, ele estava usando um traje como que é o traje típico lá do Tibete, que é tipo de um manto assim amarelo e vermelho. Se nós formos observar aqui, o amarelo e vermelho, eles são cores assim contrastantes, eles ficam muito bem uma ao lado da outra. O amarelo e o vermelho, pessoal, eles são conhecidos como cores primárias. O que é uma cor primária, então? É uma cor pura, né? Dentro das cores primárias, nós temos dois conjuntos de cores, as primárias e as secundárias. As primárias, olha aqui, ó, é o vermelho, o amarelo e azul. Quer dizer, elas são puras e você não consegue misturar cor nenhuma para fazer essas cores. Elas são cores puras e combinam muito bem entre si. O outro grupo de cores que a gente tem são as cores secundárias, que é o alaranjado, o verde e o roxo. Por que elas são conhecidas como cores secundárias? Porque elas são obtidas através de uma mistura de cor das cores primárias. Por exemplo, se eu misturar aqui as primárias, ó, o vermelho com o amarelo, eu vou ter a secundária, o alaranjado, que é uma cor secundária. Se eu misturar o vermelho com o azul, duas primárias, eu vou ter o roxo, que é uma cor secundária. E se eu misturar o azul com o amarelo, que são as outras primárias, eu vou ter o verde, que é uma cor secundária. Então é muito legal essa mistura, né? Aqui cores primárias puras e aqui as secundárias, que são cores feitas a partir da mistura de duas primárias, duas a duas. Aqui na apostila de vocês, ó, tem essa ilustração que é conhecida como círculo das cores. O que a gente encontra no círculo das cores? As cores primárias e as secundárias intercaladas, uma primária, uma secundária, uma primária, uma secundária. Então, o conceito que nós vamos aprender agora com relação a cores é a de cor complementar. Então, o que é uma cor complementar? Cor complementar é assim, aquela que combina muito bem com a outra, por exemplo, a complementar do vermelho ao verde. Mas como que eu sei quais são as cores complementares? Aqui no círculo das cores, por exemplo, ó, o vermelho tá aqui e o amarelo tá aqui. Então, eu sei que misturando o vermelho e o amarelo, eu tenho o alaranjado, que tá aqui no meio, que é a secundária. Então, quando eu olho para o círculo das cores e quero saber a complementar do vermelho, eu olho aquela que está em sentido oposto no círculo das cores. Qualquer uma delas, por exemplo, qual que é a complementar do amarelo? É o roxo. Qual que é a complementar do azul? O alaranjado. Então, por que é importante a gente conhecer esse conceito de cores? Porque, por exemplo, você está pintando um desenho, está pintando lá de amarelo. Aí você está em dúvida, ai, que cor que eu coloco aqui para combinar com o amarelo? Você olha aqui no círculo das cores e você vê que o roxo é a cor que mais combina com o amarelo. Esse conceito de cor é usado em tudo, gente. Por exemplo, na indústria da moda,
Em vários setores, né, que trabalha com cores, eles têm que recorrer a esses conceitos de cor para não causar um estranhamento de quem olha, porque se você colocar cores que não combinam uma do lado da outra, causa uma coisa que não agrada aos nossos olhos. Então, é bom sempre trabalhar rótulo de produtos, sempre os profissionais eles trabalham com esses conceitos de cor, né? Aqui também tem, ó, uma tabelinha falando das cores aqui complementares, uma em cima da outra, uma ao lado da outra. Então, é importante a gente conhecer esse conceito de cor, porque dentro da arte, isso aqui é uma alfabetização na arte. Então, você vai sabendo que as cores, elas têm uma linguagem também, e que elas comunicam e passam uma ideia, né? Isso é importante vocês gravarem e, enfim, é o princípio da alfabetização com cores. Aqui, por exemplo, ele dá o exemplo como que os artistas usam isso. Então, esse artista aqui, ele quis pintar uma penca de banana, a banana madura aqui amarela, então ele pôs o roxo no fundo, porque ele sabe que o roxo é complementar do amarelo. Aqui na ilustração de baixo, ele pintou duas maçãs verdes e colocou o vermelho no fundo. Por quê? Porque o vermelho é complementar do verde. Se ele tivesse, por exemplo, pintado a maçã de vermelho, ele jogaria o verde no fundo, que ele saberia que não ia errar de jeito nenhum, porque ele sabe que essas cores combinam entre si, né? Bom, aqui, depois o próximo tópico aqui da nossa apostila é a cor em cena. Então, vamos falar do palhaço, né? Quando a gente fala de palhaço, já vem na cabeça da gente aquele personagem engraçado, com nariz de bola, com uma roupa colorida, descontraído, aquela roupona larga e com cabelo assim também colorido. Esse é o palhaço tradicional, que transmite alegria, etc. Mas também existe um outro tipo de palhaço, que é o clown. O palhaço clown, ele já não tem as características desse palhaço tradicional, que é aquele palhaço alegre. O clown, ele é assim um palhaço meio carrancudo, meio bravo, meio triste. Então, para passar o psicológico dele, né, essas características psicológicas, como que o clown aparece? Ele aparece de roupa branca, com uma maquiagem branca também no rosto, e um chapéu cônico branco também. Então, ele não tem colorido ali, ele não expressa essa alegria que o palhaço tradicional expressa. Então, isso para a gente ver como as cores comunicam, né? Podem comunicar várias características emocionais, alegria, tristeza, etc. Por aí vai. Agora aqui nós vamos ver também que pelo mundo afora, né, nessa diversidade cultural que a gente tem, nós vamos ver que o canto dos diversos países, o canto e a música também são muito variados. Em cada cultura a gente encontra diferentes características. Por exemplo, na Mongólia, lá no país daquele menino de cabeça raspada lá, eles têm um tipo de canto que é o canto difônico. O que é di são dois, né? Fônico com relação ao som. Então, o que é o canto difônico? O cantor, ele emite dois tons ao mesmo tempo, uma nota grave e uma nota aguda com a sua voz. O grave é um som mais grosso e o agudo é um som mais fino. Eu vou pegar minha viola para dar um exemplo. Ó, aqui então, ó, um som grave. Aqui, ó. Grave. Desculpem. Agudo. Grave. Opa. Agudo. Então, o agudo é um som fininho e o grave é um som mais grosso. E assim são os diversos instrumentos, né, que tem ao redor do mundo, eles têm esse tempero também, mais grave, mais agudo. Tem instrumentos característicos para cada tipo de música. Aqui eu tenho um outro instrumento que eu quero mostrar para vocês, ó,
que é uma calimba. Não é comum aqui entre a gente. Inclusive o tempero dela é diferente, ó. Estão vendo como é diferente? Como o xilofone que eu também mostrei na aula passada para vocês, ó, um tempero diferente, ó. O que que é um tempero? Quando eu falo tempero, ele não tá dentro daquela escala que a gente conhece aqui no ocidental, que é o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Eles têm uma outra escala que é mais relacionada ao lado de lá do mundo, ao mundo oriental, né? Lá, como lá na Ásia, por exemplo. E aqui eu também separei para vocês verem, ó, um instrumento que é um instrumento brasileiro, é o violino brasileiro, é a rabeca, ó. Eu tenho essa rabeca aqui, olha só a rabeca, ó. Som agudo. Um som mais grave. A rabeca é o violino brasileiro, eu quis mostrar para vocês. E nós temos uma infinidade de instrumentos, né, gente? Aqui eu também tenho, ó, um membranofone, ó. Esse aqui, ó, é um instrumento não convencional também, como esses outros que eu mostrei, o xilofone, a calimba. Ele é feito de bambu e tem uma pele esticada aqui, como aqueles que a gente estudou na aula passada lá, os membranofones. Inclusive, vocês fizeram um membranofone, né? Bom, então, o que ele tá falando aqui? Do som difônico que é típico lá da Mongólia. Na África do Sul, eles já têm outras características no canto deles. Lá na Mongólia, o canto difônico, e na África do Sul, um canto grupal. O que é o canto grupal? É quando é cantado por várias pessoas ao mesmo tempo. Esse tipo de canto grupal aí da África do Sul, ele é muito antigo também, é tradicional lá na África do Sul. E a origem dele está ligada às minas, minas de ouro, minas de carvão. Então, enquanto os trabalhadores ficavam lá embaixo, nessas cavernas subterrâneas, né, as minas, eles ficavam cantando para distrair, para passar o tempo, porque é difícil, né, você ficar lá embaixo no subterrâneo com um ar que não é aquele ar natural que a gente está acostumado aqui aqui em cima, do lado de cima, né? Então, esse canto é tradicional lá da África do Sul. E depois aqui, ó, também ele vai falar que lá nesse lugar aí na África do Sul, eles têm uma tradição lá que, por exemplo, quando o rio enche, eles cantam uma música para encorajar as crianças a atravessarem o rio. Então, aqui na apostila vocês têm o canto aqui na língua deles, né? Aqui na coluninha da esquerda, ó, tem o canto na língua deles. E aqui na coluna da direita, a tradição. Então, eles cantam essa música nesse momento aí para encorajar as crianças a atravessar, porque eles veem aquele rio enorme na cheia do rio, né? As crianças têm medo, então eles educam as crianças através da música. É muito bonito isso, né, gente? Eu achei bem interessante. Então, resumindo, o que a gente precisa aprender desse capítulo aqui? Que as cores, elas criam um contraste e que quando elas estão juntas, uma ao lado da outra, que elas têm a sua linguagem também, e que as cores também têm a sua capacidade de expressar sentimentos, expressar ideias, né? Como é o caso do palhaço que a gente viu lá, cada palhaço com um psicológico diferente. Que nós temos também canções diferentes nos vários países do mundo. Então, são essas três coisas aí que é a ideia principal do nosso estudo aqui. Depois, aqui na página 51, tem um exercício que vai ser gostoso de vocês fazerem. Ó. Vocês vão imaginar a roupa de um palhaço, e aí vocês vão... Tem 3 quadros aqui, e vocês vão escolher cores complementares na hora de pintar os quadros. Por exemplo, você quer pintar com vermelho, então você sabe que num quadro você vai usar o vermelho e a complementar dele. Aqui você quer pintar com roxo, você vai usar o roxo e a complementar dele.
Aqui você quer usar, desculpem, o alaranjado. Você vai ver qual que é a complementar do alaranjado e pintar no outro quadro. Um exercício gostoso de fazer com lápis de cor. Depois aqui na página 52, vocês vão desenhar um palhaço, o figurino de um palhaço. Como que é um palhaço? Como que é o seu palhaço? Como que é o macacão dele? É listado, é de bola, é colorido, tem suspensório, tem um sapato com bico comprido, usa peruca, tem chapéu. Como que é o seu palhaço? Então, vocês vão desenhar aqui. Esse desenho do palhaço aqui, eu quero que vocês postem aqui na plataforma para mim, tá bom? Depois aqui, esse exercício aqui da página 53, nós não vamos fazer, nós vamos fazer num outro momento, quando a gente voltar. Depois aqui na página 54, 55 e 56, tem outros exercícios relacionados a essa matéria, que a gente acabou de ver, bem fácil de fazer, vocês vão gostar, tenho certeza. E depois aqui tem uma reflexão, né, que é pra gente fazer assim, aqui para concluir a aula, falando desse universo maravilhoso que a gente vive, que Deus criou e colocou o homem aqui, né, com tantas cores, tanta beleza, criou o ser humano, né, que é a sua criatura assim mais perfeita, com tantos dons, né, da criatividade e com capacidade de aprender. Então, isso é a gente tem que lembrar disso sempre e agradecer a Deus por sermos seres perfeitos, assim, e dotados dessa capacidade de criatividade e o dom da vida, e sempre agradecermos a Deus por causa disso. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido essa nossa aula de hoje, e qualquer dúvida vocês mandam para mim lá no WhatsApp e eu tô aqui para atendê-los naquilo que for possível, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham uma ótima semana e um beijo enorme para todo mundo. Tchau, tchau!